Olá, boa noite, graça e paz em Cristo Jesus. Hoje é o dia 8 de novembro, um dia emocionante, irmãos. Vocês não têm noção do que nós vivemos hoje pela manhã aqui, tentando transmitir o culto matutino. Infelizmente não foi possível fazê-lo, então resolvemos gravar um novo culto agora para as 18 horas, e eu quero agradecer pela sua compreensão, pelo seu carinho. Eu sei que é frustrante a gente se preparar para uma celebração e não conseguir, mas Deus está no controle de todas as coisas, e quando a gente não consegue realizar algo, mesmo se esforçando, a melhor coisa a fazer é descansar e investir forças num novo projeto. É isso que a gente está fazendo agora, investindo toda a nossa energia nesse novo culto que você está aí assistindo, participando, e eu quero te convidar a investir todo o seu empenho, sua alegria, seu amor na celebração agora que estamos juntos fazendo para engrandecer o nome do nosso Deus. Aproveite esse começo de culto para compartilhar o link do culto lá nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, e vamos juntos louvar o nome do Senhor, lembrando que a grande razão da nossa celebração é o Senhor Jesus. E é para Ele que nós vamos agora louvar, iniciando esse culto com um louvor bem gostoso, contagiante. Vamos louvar juntos o nome do Senhor. O salmista, no Salmo 99, ele nos fala: o Senhor reina, tremam os povos, Ele está sentado em seu trono acima dos querubins. Trema toda a terra. O Senhor é soberano em Sião, exaltado acima de todos os povos. Seja louvado o teu grande e temível nome, pois é santo, Rei poderoso que ama a justiça. Tu estabeleceste a imparcialidade, agiste com justiça e retidão em Israel. Exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se a seus pés, pois Ele é santo. Diante de tantas coisas que a gente pode improvisar no nosso dia a dia, de coisas que até mesmo saem do nosso controle, o Senhor, Ele reina. O Senhor, Ele reina sobre quem Ele elege para ser presidente das nações. O Senhor, Ele reina sobre o nosso país. Ele reina sobre todas as coisas que acontecem. Por que não reinar sobre a nossa vida, sobre os nossos sonhos? Vamos entregar a Ele tudo aquilo que somos nesse momento. Eu convido você, meu irmão, com muita alegria, nesse momento, vamos louvar o nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Oh! Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Convido você em casa, cantemos juntos sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar,
faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Só vamos lá. Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor, reina sobre nós. Coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, Declare a paz de Cristo, meu irmão. Aleluia. eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido Eu preciso. irmão. Eu preciso de ti,
Muito bom celebrar Jesus como família, como corpo unido em Cristo. Vamos orar celebrando, louvando a Deus, bendizendo o seu nome. Curve a sua cabeça agora e renda louvores ao Senhor através desta oração. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui, unidos em Ti. Porque o Senhor é que faz essa ligação. Não há nenhum outro laço mais forte que o amor do Senhor, que o sangue de Jesus Cristo na cruz, unindo sua igreja. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, aqui juntos celebrando este culto, e cada um que está assistindo também de sua casa. Que unidos, Senhor, possamos refletir cada dia mais brilhante, mais reverberante a glória do Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o único Deus, a quem louvamos e a quem agora oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Nós vamos continuar este culto, lembrando de algumas atividades que temos nessa semana. Para essa semana nós temos uma dinâmica diferente nas nossas lives, nas lives semanais. As lives ocorrerão na terça-feira, na quarta-feira e na quinta, sendo que terça-feira será às 15h30, na quarta-feira será às 19h30 e também na quinta-feira às 15h30. Então, terça e quinta, as nossas lives serão à tarde e às 19h30, quarta-feira, com os pastores da Igreja Batista Betel. Aproveite esse momento da live para se envolver com a igreja. Nós vamos fazer vários estudos bíblicos ali, debates sobre a palavra de Deus, interatividade no chat, onde a gente pode ali expressar a comunhão e viver a comunhão que a gente pode agora nesse momento. Mas será maravilhoso e contamos com a sua conexão, com a sua presença conosco ali e também com a sua atuação. Você pode nos abençoar em todo momento que você expressa ali no chat a sua opinião sobre o culto, sobre o que estamos falando ali na live, interagindo com a gente. Vamos fazer tudo isso para a honra e glória do nosso Senhor e também para a edificação e comunhão da igreja. Vamos também agora ofertar os nossos dízimos. Convido você a fazer esse momento um momento de consagração da sua vida. Una a sua família em torno da palavra de Deus e agora consagre os seus dízimos e ofertas. Mesmo que você já tenha feito a oferta através de uma transferência bancária, mas você agora celebre a consagração das suas vidas a Deus. E nós vamos fazer isso como sempre fazemos de costume, louvando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, pois só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Consagremos os nossos dízimos e as nossas ofertas. O que tenho
Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu, me sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que sei, tanto amor em teu olhar. Esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão, Senhor, tua mão sustenta o céu, me sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Cante em casa, cante nesse momento. Jesus, Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão, Senhor, tua mão sustenta o céu, me sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Declare isso, precisamos de ti, Senhor. Jesus, eu só tenho a ti, Jesus, eu só tenho a ti, Jesus, eu só tenho a ti, Jesus, eu só tenho a ti. Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem cuidado da nossa nação, tem cuidado das nossas famílias, tem nos dado esperança, tem nos dado amor. Ó Jesus, obrigado porque temos a fé em Ti. A razão da nossa fé é o Senhor. Te agradeço por cada pessoa que nesse momento pôde contribuir. Ó Deus, continue fazendo-nos prosperar, Senhor, para a Tua glória, Senhor, conforme o Senhor tem os seus propósitos, os seus projetos nas vidas das pessoas, Senhor. Abençoe as pessoas que vão manusear esses valores, Senhor, as pessoas que vão administrar, Senhor, que tudo, Pai, tudo que foi investido aqui na Tua obra, Pai, seja para engrandecer o Teu nome, para glorificar o Senhor. Obrigado, Senhor. Esperança para nós, aleluia. Obrigado, Jesus, em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, nós vamos agora juntos estudar a palavra de Deus na mensagem que originalmente
seria pregada no nosso culto da manhã, mas se transformou na mensagem do culto da noite. No mês de novembro, nós temos conversado sobre o discipulado, que é ser discípulo. E o tema dessa mensagem será: ser discípulo é sair da sua zona de conforto. Nós já estudamos juntos a chamada dos primeiros discípulos, já estudamos sobre o envio dos discípulos ao mundo com o objetivo de fazerem novos discípulos. E hoje nós vamos analisar juntos a chamada de Mateus, um dos discípulos do Senhor Jesus. A sua chamada se destaca porque, com exceção dos 4 primeiros discípulos, ele é o único cuja chamada é narrada individualmente. E essa narrativa está no livro que tem o seu nome, livro de Mateus, o capítulo 9, a partir do mesmo verso 9 também. Eu farei a leitura e quero convidar você a acompanhá-la na sua Bíblia. E se você gosta de fazer anotações, então já pega aí sua canetinha, ou então, se vai fazê-la no seu celular ou tablet, se prepare para isso também. Lerei o texto e logo em seguida vamos juntos analisar a chamada de Mateus. A palavra de Deus diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que o seu mestre come com pecadores e cobradores de impostos? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e aprendam o significado dessa mensagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Que Deus abençoe a sua palavra lida ao nosso coração. Sair da zona de conforto, esse foi o desafio de Jesus para com Mateus. E esse, muitas vezes, também é o nosso desafio. Nós, discípulos de Jesus, somos convidados, ou melhor, convocados por Jesus para sairmos da nossa zona de conforto em obediência ao chamado de Jesus. Vamos olhar para o texto e, como já fizemos várias vezes, vamos exercitar a nossa criatividade e imaginar um dia comum na vida de Mateus. Mateus era um cobrador de impostos, tinha um cargo muito importante na sociedade, e naquele dia, que seria um dia comum, ele se levantou, tomou seu café, se arrumou e foi para a coletoria de impostos, que em geral ficava na entrada da cidade. Ali está Mateus, já trabalhou parte do dia, está ali desempenhando a sua função, quando de repente chega diante dele um homem desconhecido.
Talvez Mateus já tivesse até ouvido falar em Jesus, mas ele ainda não teve na sua experiência de vida o momento em que poderia de fato estar ali frente a frente com Jesus. Era a primeira vez que isso acontecia. E Jesus chegou, olhou para Mateus e usou um verbo que já havia sido utilizado na chamada dos 4 primeiros discípulos. Jesus diz a Mateus: me siga. E com esse verbo, Jesus começou a trabalhar na vida daquele homem exatamente na área que nós estamos estudando hoje sobre o discipulado, que é sair da zona de conforto. O texto diz que Mateus estava sentado. É exatamente a narrativa do verso 9. Tinha, por certo, uma mesa diante de si, tinha ali as suas ferramentas de trabalho, e sentado, ele recebe o chamado de Jesus Cristo. Na verdade, esse verbo, ele representa muito mais do que estar sentado fisicamente. Mateus estava sentado de diversas outras formas. Mateus estava sentado socialmente, ele já tinha um status social, era uma pessoa que pertencia a uma classe privilegiada da sociedade. Mateus era um funcionário público, havia feito a sua inscrição junto aos romanos e havia sido convidado para ocupar um cargo de confiança dentro do império, já que Mateus, sendo judeu, iria cobrar impostos dos judeus para dar aos romanos. Mateus estava sentado, socialmente falando, confortável, recebia um bom salário, tinha as suas oportunidades bem diferentes dos demais judeus com quem convivia. Ele também estava sentado, acomodado, emocionalmente falando. Ele não precisava procurar um novo emprego. Ele estava ali bem confortável na sua vida. Havia se acostumado a enfrentar os seus compatriotas e exigir-lhes o imposto. Enfim, Mateus estava tranquilo, trabalhando, e segundo algumas narrativas de autores que tentam retratar a época do Novo Testamento, Mateus fazia parte de um grupo de pessoas que, ainda que fossem odiadas pelos seus compatriotas, eram respeitadas. Porque um cobrador de impostos sempre tinha ao seu lado uma representação da guarda romana. Então, se alguém falasse alguma coisa que aquele cobrador de impostos não gostasse, ele poderia ordenar a prisão daquela pessoa. Então, você pode imaginar que, por medo, as pessoas ali onde Mateus vivia o respeitavam, tinham-no como uma pessoa de destaque. Mas naquele dia, tudo vai mudar na vida de Mateus. Porque Jesus o convida a se levantar. A se levantar não apenas da cadeira onde está sentado, mas a se levantar na condição que ele havia adquirido. Ele vai sair de onde está e a sua vida vai mudar intensamente. E eu quero convidar você a analisar 3 aspectos de mudança
que Mateus enfrentaria a partir daquele momento em que, atendendo o chamado de Jesus, deixaria a coletoria de impostos. A primeira grande movimentação na vida de Mateus é citada no verso 9 mesmo, quando Jesus diz: siga-me. E a resposta de Mateus foi imediata. Diz o texto: Mateus se levantou e o seguiu. Mateus não esperava fazer essa movimentação naquele dia. Mateus tinha uma carga horária, tinha um expediente a cumprir. Mateus tinha também ali no seu dia a dia já uma rotina. Mas a verdade é que Jesus Cristo chegou. E quando Jesus chama Mateus para se levantar e para seguir, Mateus agora terá que deixar uma série de condições com as quais já estava acostumado, e ele vai se levantar, se movimentar e seguir o Senhor Jesus. O primeiro aspecto de sair da zona de conforto para os discípulos de Jesus é estar disposto a movimentar-se. Mas não é um movimento qualquer. É um movimento exigido por Cristo Jesus. Mateus não quebrou a sua rotina para ter um dia diferente. Quem sabe fazer alguma coisa parecida com um dia off, um dia free, um dia de folga. Não é isso que Mateus faz. Mateus também não deixa ali a sua rotina porque estivesse talvez aborrecido ou cansado, ou porque tivera uma manhã muito difícil ali com a sua esposa e ao meio do dia pensou, então, deixa eu aliviar a minha cabeça, vou dar um passeio pela cidade. Não é esse tipo de movimento. É um movimento de obediência àquele que o chama. Quando Jesus exige que saiamos da nossa zona de conforto, Ele está, na verdade, nos orientando a novos movimentos na nossa experiência de fé. Às vezes, serão movimentos como o de Mateus. Movimentos para deixarmos lugares, movimentos para mudarmos rotina, movimentos para encararmos desafios. Outras vezes, serão movimentos na nossa própria rotina. A grande questão é que quando Jesus chama, nós respondemos com movimentos. E alguns desses movimentos serão drásticos na nossa vida. Falando sobre esse tipo de movimentação, no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 19, o verso 29, nós temos uma narrativa interessantíssima de Jesus Cristo retratando até mesmo a coragem para fazermos os movimentos necessários de obediência a Ele. Veja o que diz esse texto, Mateus 19, 29. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e receberão a vida eterna. Se lembrarmos do chamado de Mateus e também do chamado dos 4 primeiros discípulos, nós teremos um detalhe muito interessante nesse movimento. O movimento que atende ao chamado de Jesus sempre nos levará a deixarmos alguma coisa, a readaptarmos a nossa vida, entendendo
que o chamado de Jesus é sempre o melhor. Mas para nós, habitantes de uma sociedade no século XXI, é muito complicado trabalhar com esse movimento. Porque nós somos bombardeados por um pensamento social que é exatamente contrário a esse. As pessoas ouvem, e nós ouvimos, frases e pensamentos do tipo: faça o que você quer. Viva em plenitude a sua vida. Viva os seus sonhos. Concretize os seus desejos. É como se a sociedade dissesse: fique sentado. Fique aí na sua zona de conforto, porque você nasceu para isso. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para que todos te sirvam. E a ala evangélica, não só brasileira, mas mundial, acaba embarcando nesse mesmo sentimento e pensamento. E há cristãos que pensam mesmo que quando Jesus chega diante ali da rotina de cada um de nós, Jesus, em vez de chamar e de convidar para um novo projeto, uma nova vida, as pessoas esperam que Jesus chegue e diga: como que eu posso te servir? Como eu posso ajudar você a continuar sentado onde você está? Como eu posso, de alguma forma, abençoar você, para que você não precise encarar nenhuma mudança? E assim, muitos cristãos, em vez de seguirem a Jesus, na verdade querem que Jesus os siga. Querem que Jesus apenas os abençoe. Querem que Jesus Cristo concretize os sonhos e planos que cada um deles nutriu em seus corações. Jesus não pergunta a Mateus qual eram seus sonhos, qual eram seus projetos, porque os planos de Jesus são sempre superiores aos nossos. E nesse primeiro momento do texto, nós então entendemos que sair da zona de conforto é um movimento em direção à vontade do Senhor Jesus. Mas há um segundo aspecto desse movimento, desse sair da zona de conforto. O texto diz que, mais tarde, verso 10, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Eu olho para essa narrativa e eu percebo que algo incrível aconteceu na vida de Mateus. Mateus não apenas se movimentou em direção a Jesus, como Mateus mudou de vida totalmente e reinterpretou o seu papel, a sua história, à luz do chamado de Jesus. Ele é o mesmo Mateus, mas não é o mesmo Mateus. Ele continua sendo o Mateus gente, o Mateus ser humano, o Mateus que pensa, que sente, mas ao mesmo tempo ele é um novo Mateus. Porque agora ele revisita o seu coração, as suas percepções sobre a vida. Ele agora reinterpreta o seu papel e ele convida Jesus para estar com ele nesse novo momento da sua história. E aí nós vamos encontrar Mateus com os seus amigos,
com os seus colegas de trabalho e, ao mesmo tempo, veremos Jesus ali com eles. E é bom dizer que os amigos de Mateus eram um pessoal da barra pesada. O texto os chama de pecadores. O texto não fala apenas um pessoal difícil, mas ao declarar que eram pecadores, o texto deixa claro que as amizades de Mateus eram contrárias a qualquer movimento espiritual que o próprio Mateus estava agora experimentando. Também Jesus está numa casa cheia de cobradores de impostos. E os cobradores de impostos tinham uma fama terrível. Eles eram chamados publicamente de ladrões. As pessoas diziam, quando eles passavam pela rua, que eles eram traidores da nação judaica. Mateus está na sua casa, com os seus amigos da barra pesada. Ele está na sua casa, com seus colegas de trabalho desonestos. Mas ele também está na sua casa, com o Senhor Jesus. Ou seja, ele se movimentou, saindo ali da coletoria de impostos e seguindo a Jesus, mas Mateus também deu um novo sentido à sua história. Mateus não tem nada a esconder dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. Mateus não vive o seu chamado numa dualidade muito comum dos nossos dias. Nós poderíamos imaginar que, quem sabe, se Mateus fosse uma pessoa aqui do século 21 como nós, quem sabe Mateus seria tentado a repetir o que muitos cristãos fazem. Mateus, no primeiro momento, se levantaria, diria: Senhor Jesus, eu vou te seguir, conte comigo. Quando que a gente pode se encontrar para um café, para o Senhor me falar exatamente como é que eu vou te seguir? Mas agora eu tenho um jantar lá na minha casa, Jesus. E eu peço licença, mas eu vou estar com os meus amigos. E estando com os meus amigos, o Senhor sabe, eu não quero perder a amizade de ninguém. Eu não quero ser chamado de chato por ninguém. Eu não quero perder o meu privilégio de ser um funcionário público, de receber bastante pelo que faço. Então, Jesus, eu vou viver essa dualidade. Eu vou te seguir, mas deixe-me com a minha rotina, com a minha história de vida. Não é isso que acontece com Mateus. Mateus agora é um novo homem. E como novo homem, Mateus leva Jesus para dentro da sua casa. E ao fazer isso, simbolicamente, ele está levando Jesus para dentro da sua história. Ele está levando Jesus para dentro de todo o panorama que ele construiu como um ser humano. Querido, sair da zona de conforto é permitir que Jesus Cristo entre na nossa casa, entre no nosso trabalho, entre na nossa sala de aula, entre na quadra onde nós jogamos futebol. Infelizmente, nós por vezes achamos que sair da zona de conforto, espiritualmente falando, é participar de cultos. Que sair da zona de conforto é começar a ler a Bíblia. Mas, na verdade, sair da zona de conforto é você reinterpretar a sua própria história a partir de Jesus. É você dizer: agora eu sou um discípulo de Jesus e agora tudo que eu faço, os lugares
onde eu trabalho, estudo, vivo, as pessoas com quem me relaciono, tudo isso agora terá a marca de Jesus. Jesus estará comigo. Eu não vivo mais sozinho. Eu agora sou um discípulo de Jesus. Ser um discípulo de Jesus, por vezes, será um desafio grande para nós. Porque é complicado levar Jesus nas nossas reuniões entre amigos, principalmente aqueles que não o conhecem. É complicado levar Jesus para o nosso ambiente de trabalho, principalmente quando a gente já se acostumou a fazer algumas coisas que Jesus Cristo não concorda. É difícil até convidar Jesus para participar das nossas reuniões familiares, porque às vezes elas também não são tão boas. Mas a verdade é que, quando Jesus nos chama, nós saímos desse conforto de um anonimato e nós agora declaramos: somos de Jesus. Você, no ambiente de trabalho, é um discípulo de Jesus. Antes de conhecer a Jesus, você estava ali, confortável, levando a vida como imaginava ser o melhor e participando de todas as rotinas próprias ali do seu ambiente de trabalho. Mas agora você retorna com Jesus. E ao sentar-se atrás da sua mesa de trabalho, você é uma nova pessoa. É um novo homem, é uma nova mulher. Agora você sai da sua zona de conforto porque não é mais a mesma pessoa. E aí, o sair da zona de conforto assume a dimensão da existência. Como ser humano, você sai da sua zona de conforto, mudando seus pensamentos, administrando seus sentimentos à luz da ação de Jesus na sua vida. E você, à semelhança de Mateus, agora leva Jesus onde você estiver. Mas ainda uma terceira possibilidade de entendermos esse chamado de Jesus em relação a Mateus, em relação a todos nós. O texto diz, numa sucessão muito curta de versos, de palavras, o texto diz assim: siga-me, disse-lhe Jesus, e Mateus se levantou e o seguiu. Bom, nós, pensando com a cabeça que temos hoje, nós poderíamos imaginar o seguinte: parece que Mateus não pensou direitinho. Será que não tem no texto alguma pausa que não foi transformada em texto? Será que o correto não seria algo do tipo: siga-me, disse-lhe Jesus. E aí eles se sentaram e Jesus explicou para ele qual a dimensão do seguir a Jesus. E aí Jesus deu um tempo para Mateus se preparar. E aí Jesus voltou, depois, quem sabe, de uma semana ou duas, e perguntou a Mateus: Mateus, agora você está preparado para me seguir? Isso estaria dentro do nosso pensamento pós-moderno. Mas não é o que aconteceu. Como também não foi isso que aconteceu com o chamado dos primeiros 4 discípulos. Os primeiros 4 discípulos viram Jesus chegar ali à praia, foram chamados e imediatamente o seguiram. Agora acontece o mesmo fenômeno com Mateus. E a impressão que nós temos
é que esse chamado de Jesus é um chamado que depende exclusivamente de obediência e não de explicações. Aliás, quem espera que Jesus explique muitas coisas, essa pessoa vai ficar tremendamente frustrada. Porque Jesus não é daquele tipo de pessoa que antes de dar uma ordem, ele explica, ele fica um tempão tentando convencer racionalmente alguém. Jesus não faz isso. Jesus chama e a pessoa precisará responder imediatamente se quer ou não quer seguir o Senhor Jesus. E esse fenômeno, para mim, acaba por indicar que sair da zona de conforto é algo para o qual todos nós estamos despreparados. Não há quem primeiro será preparado para depois ser chamado por Jesus. Por vezes, irmãos, nós perdemos grandes oportunidades, principalmente na obediência, porque nós queremos que Jesus explique, que Jesus dê um tempo para nós. Aliás, eu nunca me esqueço de uma pessoa que evangelizava, e eu já via por 2 ou 3 vezes convidá-la a abrir o coração a Jesus, mas ela sempre dizia assim: me dá um tempo, me dá um tempo. E aí, na última vez, ela respondeu novamente e eu disse a ela: olha, eu não vou mais fazer esse convite a você, eu só vou orar agora. Porque o tempo que você pensa precisar, na verdade é a fuga que você constantemente tem usado como um argumento para não abrir o coração a Jesus. Querido, Mateus não teve tempo para pensar, mas Mateus teve a oportunidade para obedecer. Mateus não sabia exatamente o que iria acontecer com a sua vida. Mas a verdade é que ele se levanta, segue a Jesus e já convida Jesus para ir à sua casa, e no jantar da noite Jesus já faz parte da sua vida, e se pudermos imaginar o que acontece depois, nós encontraremos Mateus seguindo a Jesus junto a outros 11 homens desconhecidos para ele, e juntos eles estariam atendendo o chamado do Mestre, do Senhor Jesus Cristo. Mateus não estava preparado, não havia recebido qualquer orientação preliminar. Mateus simplesmente viu Jesus chegar. E, na verdade, a nossa história de fé com Jesus é muito parecida. Cada um de nós se encontrou com Jesus Cristo, possivelmente em situações inusitadas. Nós não estávamos preparados para sair da nossa zona de conforto e para nos declararmos ao mundo como discípulos de Jesus. Mas, naquele dia, em que, usando uma figura bíblica muito conhecida, Jesus bateu na nossa porta, nós fomos impelidos, por seu amor que nos constrange, a abrirmos a nossa morada existencial e a convidarmos Jesus para ser Senhor da nossa vida. Naquele dia, nós começamos a seguir a Jesus e percebemos na prática
que não é necessário nenhum curso preliminar para decidirmos se obedeceremos ou não a Jesus. O que é necessário é simplesmente se levantar e dizer: Jesus, eu vou te seguir. Eu entendi que o Senhor tem um caminho para mim, tem uma proposta para mim, e eu a atenderei, ainda que eu nem entenda como o Senhor vai realizar, como o Senhor vai determinar, como o Senhor vai me dirigir. Mas o que eu sei é que se o Senhor chegou à minha casa, à minha vida, é porque o Senhor tem pleno poder para me dirigir. O texto não fala isso, mas nós vemos na atitude de Mateus exatamente esse sentimento. Mateus não faz perguntas. Mateus não pede um tempo. Mateus não vai conversar primeiro com a sua família, porque Mateus entendeu que era momento de sair da sua zona de conforto. Nós podemos interpretar a nossa zona de conforto de várias formas. A primeira delas é o nosso estado diante de Deus. Algumas pessoas já se acostumaram com a sua condição, com o seu estado diante do Senhor, e elas não querem mudar. Elas foram criadas dentro de uma cultura religiosa, de uma tradição religiosa, e muitas vezes nós chegamos até elas e as convidamos para seguirem Jesus, e elas respondem: não, mas eu já creio em Jesus. Eu já estou aí do lado de vocês. Eu também vou para o céu. São frases muito comuns que nós ouvimos. Talvez a sua zona de conforto seja essa. Você foi criado dentro de alguns parâmetros religiosos, mas na verdade, você nunca entregou-se a Jesus. Você nunca seguiu a Jesus. Você nunca permitiu que Jesus Cristo dirigisse a sua vida. Se é o seu caso, hoje, Jesus está convidando você para uma nova vida, para uma nova história. Jesus hoje está dizendo a você: eu tenho algo diferente. Eu tenho uma nova história para você. Só que para você vivenciar essa nova história, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Você terá, quem sabe, que contrariar os desejos da sua família. Talvez você vá quebrar uma tradição religiosa do seu papai, da sua mamãe, da sua esposa, do seu marido. Talvez você será visto como alguém que está se rebelando a um estilo de vida. Mas a grande questão é que se você está ouvindo o chamado de Jesus, você precisa obedecer. E precisa quebrar qualquer barreira, qualquer dificuldade, simplesmente atender o chamado de Jesus. Talvez a sua realidade seja diferente. Você já caminhou com Jesus durante algum tempo. Você, como Mateus, se levantou, começou a seguir a Jesus. Mas muita coisa acontece na nossa vida. E talvez por algum motivo você começou a ficar frio no seu relacionamento com Jesus. Começou a desobedecê-lo. Começou a dizer: Jesus, eu discordo. Eu acho que eu posso te seguir, mas não preciso te levar para dentro da minha casa. Não preciso te levar para o meu escritório. Não preciso te levar para a minha roda de amigos.
Talvez essa seja hoje a sua zona de conforto. O conforto de viver uma vida dupla. Final de semana com Jesus, durante a semana sem Jesus. Em alguns momentos da vida com Jesus, em outros momentos sem Jesus. É a sua situação. Então, que tal hoje recomeçar? Que tal hoje você, arrependido diante de Jesus, declarar a Ele: Jesus, eu vou te seguir integralmente. Eu não quero essa vida dupla, eu não quero viver dividido, eu sou todo teu. E se eu tiver que mudar novamente rotinas na minha vida, eu vou mudar. E se eu tiver até que reinterpretar a minha própria história, irei fazê-lo. Porque eu entendi que o Senhor está me chamando para uma vida 100% nova. Talvez você esteja aí em outras zonas de conforto. Seja na tomada de uma decisão, seja, quem sabe, imaginando os planos de Deus para a sua vida. Não importa qual é a sua zona de conforto. O importante mesmo é que agora você ouça e pela fé veja o Senhor Jesus chegando na sua história, na sua rotina, no lugar onde você está. E a semelhança do que Ele fez com Mateus, fazendo também com você, dizendo: me siga. E corajosamente, você se levanta da sua condição, seja ela qual for, e diz: Jesus, eu vou te seguir. E eu vou te seguir por um motivo. Porque a minha vida não é mais minha, ela é tua. E eu a entrego a ti novamente, te obedecendo e te seguindo. Vamos orar, queridos, feche seus olhos. E antes da minha oração, gostaria que você orasse. Essa mensagem está falando com você de alguma forma muito pessoal. O Senhor Jesus está chegando aí, diante de você, e te chamando para seguir. Então, agora você tem que dar uma resposta para Ele. Talvez a resposta de abrir o coração e dizer: Jesus, eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Talvez a resposta de dizer: Jesus, eu comecei a te seguir, mas parei, só que eu entendi que eu devo continuar e eu quero continuar. Talvez a sua resposta seja a resposta de considerar a vontade de Jesus nas suas tomadas de decisão pessoais. Enfim, é momento de responder. É momento de seguir. É momento de permitir que Jesus nos tire da nossa zona de conforto, seja ela qual for. Já orou? Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque um dia o Senhor Jesus chegou até nós, e Ele fez isso da maneira mais linda. Ele nos encontrou quando estávamos totalmente longe do Senhor. Mas Ele nos encontrou porque o Senhor mesmo o enviou para nos resgatar, para nos perdoar. E nessa hora, Senhor, nós queremos confirmar que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós queremos neste momento dizer que o chamado de Jesus para nós é o que há de mais importante. Ele é mais importante do que a nossa carreira, ele é importante muito mais do que os nossos sonhos. Ele é mais importante do que qualquer projeto pessoal. E queremos, Deus, neste momento, colocar em tuas santas mãos a vida de cada pessoa.
que ouvindo essa mensagem foi literalmente chacoalhada na sua zona de conforto, e algumas delas nessa hora, meu Deus, precisarão da coragem para abrir o seu coração a Jesus, e eu peço que elas tenham essa coragem, que o Espírito Santo de Deus atue intensamente em suas vidas, que o Espírito Santo de Deus lhes dê tudo o que precisam agora para responder com um vigoroso sim ao chamado da salvação, ao chamado da entrega da vida ao Senhor Jesus. Mas, Pai, há muitos outros que começaram uma caminhada com Jesus e desistiram, não quiseram levar Jesus para dentro da sua história, para dentro da sua rotina, para dentro dos seus sonhos, para dentro dos seus afazeres. Pai, eu peço em nome de Jesus que nessa hora o Teu Espírito Santo também chacoalhe esses corações, e que haja hoje recomeço para muita gente, que haja hoje, meu Deus, uma nova história para muita gente, e que haja hoje, meu Pai, um recomeço diferente, um recomeço que simplesmente se entrega a Jesus e diz: Jesus, eu vou te seguir, custe o que custar. Pai, também coloco em tuas santas mãos a vida daquelas pessoas queridas que estão em dúvida acerca de algum projeto, algum plano, alguma decisão, que o Senhor nessa hora, através de Jesus Cristo, mostre o caminho, indique a decisão certa, e que haja em todos nós essa experiência linda que aconteceu com Mateus, a experiência de vendo Jesus chegar, cada um de nós, na sua própria história, iniciar um projeto maravilhoso de segui-lo e de fazer a sua vontade. Abençoe, Pai, cada um de nós, e que haja recomeços, e que haja também, ó Deus, muita gente agora se rendendo à vontade de Jesus. É o meu desejo e a minha oração, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão querido, meu amigo querido. E nada como nós completarmos essa lição bíblica louvando o nome do Senhor. Vamos louvá-lo nessa hora. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enches o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Nos dirija, Senhor. Mostra quem tu és e enche-nos de um amor que pode mudar o mundo, fazendo discípulos. Aleluia. Eu vou construir a vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enches o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Senhor, eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. E durante essa semana, nós estaremos relembrando a nossa missão como Igreja Batista Betel. Você consegue lembrar? Vamos recitar juntos? Vamos falar juntos? Conectar as pessoas a Jesus Cristo e umas às outras, através de relacionamentos discipuladores e pequenos grupos multiplicadores. Durante essa semana, você vai ler algumas vezes a nossa missão para relembrar o nosso papel, o nosso desafio como Igreja Batista Betel. E temos as nossas tarefinhas da semana também. O nosso motivo de oração essa semana, ele se concentra exatamente no que conversamos hoje. Que saiamos do nosso comodismo e sigamos a Jesus Cristo. Você vai orar por isso.
Vai pedir a Deus que Ele te dê toda a condição para sair do seu comodismo e para seguir a Jesus. Temos um verso bíblico que vamos acrescentar às nossas leituras já descritas da Bíblia. Se você está fazendo um plano de leitura anual da Bíblia, acrescente esse verso. Lucas 14, 26, que diz: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. É um verso desafiador, mas é o verso que nós leremos juntos todos os dias dessa semana. E também temos um desafio. Você tem trabalhado com as pessoas da sua lista de oração. Você já foi desafiado a manter relacionamento com elas, já foi desafiado a fazer um contato, já foi desafiado a mandar uma mensagem de encorajamento. Eu sei que muitas pessoas até já visitaram pessoas da sua lista. Então, um movimento está acontecendo. Mas essa semana nós queremos enfatizar o valor da oração em todo o processo de aproximação das pessoas à nossa lista. Então, eu quero desafiar você a orar, não apenas pelas pessoas da sua lista, mas com as pessoas da sua lista. Você vai telefonar para elas e você vai orar com elas. E eu imagino que isso vai ser muito abençoador para cada uma delas. Pergunte se elas têm algum motivo de oração e ore por elas e com elas durante essa semana. Eu tenho certeza que será uma semana muito abençoada para cada um de nós. Queridos, esse culto, ele deveria ter sido transmitido ao vivo, né? Mas nós tivemos um problema sério de transmissão, não conseguimos passar o culto conforme havíamos programado. E nós tínhamos para esse culto, e temos agora nesse culto gravado, um motivo de oração para compartilhar com cada um de vocês. E não vou compartilhar sozinho. A equipe pastoral está aqui, o conselho gestor da igreja está aqui. Depois da nossa reforma de estatuto, a governança da Igreja Batista Betel está no conselho gestor, na equipe pastoral. Não sei se cabe todo mundo aqui, acho que cabe, né? Pode vir para cá. Mas nós temos um motivo de oração muito sério e que pode impactar bastante o nosso futuro. Agora, no mês de setembro, nós completamos como igreja e pastor 14 anos juntos. E 14 anos que nós vivemos muitas coisas juntos, muitas alegrias, passamos também por muitas tristezas. E vamos enfrentar juntos uma situação que até então nós não enfrentamos. Nesses últimos meses, eu e a minha família temos passado por um momento bem difícil, porque Deus começou a movimentar o nosso coração em direção a uma nova igreja, em direção a um novo desafio. Isso começou sutilmente e nós fomos ouvindo a voz de Deus. E também seguindo aquelas orientações que Deus foi deixando claro para nós. Até que chegamos, algum tempo atrás, talvez um mês, a um momento de decidir se aceitaríamos continuar em um processo de sucessão pastoral de uma outra igreja ou se interromperíamos esse processo. Naquele momento,
eu compartilhei com o conselho gestor, com a equipe pastoral, e disse a eles que estava vivendo esse drama de desafio e de decisão. E juntos começamos a orar, a conversar sobre isso, e chegamos à decisão de continuar no processo, de modo que, nos próximos dias, uma outra igreja batista vai decidir em assembleia sobre o meu convite para sair da Igreja Batista Betel e assumir um outro ministério, numa outra cidade, um outro tipo de igreja. E nós não poderíamos, como equipe pastoral, como conselho, e eu não poderia viver o desfecho disso sem comunicar a vocês. Nós já fizemos tantas coisas juntos, né? A gente já teve comunicados dificílimos como igreja. E Deus sempre deu a direção. E nós cremos que não será diferente. Se Deus confirmar isso, Ele o fará com a clareza com que até então já tem trabalhado nos nossos corações. De modo que nos próximos dias você vai orar muito. Você já tem orado muito, eu sei. Mas você vai orar por esse motivo. Nós, como conselho, como equipe pastoral, já temos orado e estamos buscando a clareza do Senhor. Se isso acontecer, até o final do mês, nós vamos comunicar a decisão. Se não acontecer, também vamos comunicar. Mas eu não gostaria que você vivesse esse período sem conhecer o que está acontecendo. Devo dizer, antes que me perguntem, pastor, o senhor considerou sair da Betel porque o senhor está chateado por algum problema? Irmãos, não é nada disso. Absolutamente nada disso. Pelo contrário, nós temos vivido talvez o melhor momento desses 14, quase 15 anos, porque a gente se conheceu, na verdade, em janeiro de 2006, vai completar 15 anos que a gente começou um relacionamento profundo, íntimo. Então não há nada acontecendo. Não há questões de ordem financeira, não há pressão, não há absolutamente nada, a não ser um movimento diferente da parte de Deus. Na verdade, não é a primeira vez que isso acontece, mas em todos os outros casos, eu interrompi os processos assim que eles começaram, porque entendia que não era o momento. Dessa feita, eu tenho dúvidas sobre o momento. Eu disse ao conselho gestor da igreja, numa frase que talvez defina tudo que a gente está vivendo. Eu disse que eu não conseguia entender, porque exatamente agora, em plena pandemia, Deus começara a fazer essa movimentação que envolve vocês, envolve a mim, a minha família, mas a verdade é que Jesus chegou na nossa coletoria de impostos, né, usando a figura de Mateus, e Ele está nos chamando, ou para irmos para um novo campo, Ele vai deixar isso claro, ou quem sabe para recomeçarmos. É algo que um dos membros do conselho gestor disse a mim há poucos dias atrás. Ele disse, pastor, se o senhor ficar, ainda assim será um momento novo. E eu creio plenamente nisso. Nós pedimos, como família, algumas confirmações da parte de Deus.
E até aqui Ele tem respondido, e eu sei que agora no desfecho Ele também responderá. Vocês vão perceber que nos próximos dias eu vou ficar mais quietinho, tá? Mais recolhido, e até mesmo a mudança nas lives se deve a isso. Eu sei, né, que pelo amor, pelo carinho, vocês farão perguntas, vocês terão, claro, a interação que eu respeito e recebo de coração aberto. Mas eu preciso de um tempo para pensar e orar. E você sabe, quando a gente está diante de algum grande desafio, nós somos impelidos por Deus a aquietar o nosso coração. Então eu já deixei várias das minhas tarefas nos próximos dias para a equipe pastoral, e eles vão atender aí a grande maioria das demandas, mas não desejo de maneira nenhuma que o tempo venha judiar de vocês nessa expectativa. Então, propus que até o final desse mês nós teremos um desfecho. A assembleia da outra igreja há de acontecer nos próximos dias também. E com esse desfecho, nós vamos entender a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. A gente nunca se prepara para momentos assim, mas a verdade é que eles acontecem. E o bom é quando eles acontecem desse jeito, em paz, debaixo de oração e na expectativa de ouvirmos a voz do nosso Deus. Ore por isso, peça isso. Eu não vou declarar o nome da igreja, nem o lugar. O conselho gestor tem essas informações, a equipe também tem, mas eu gostaria muito que você mantivesse a sua curiosidade sob controle. Porque a última coisa que eu quero é qualquer animosidade entre essa igreja e outra igreja, ou qualquer tipo de movimento que parte, às vezes, da paixão do coração e se transforma numa frase equivocada, numa provocação indevida. Então, eles não estão autorizados a dizer, como eu também não vou dizer. Mas, no desfecho dessa história, obviamente, a gente terá toda a clareza e eu farei questão de contar para vocês todo esse processo. Imagino que não seria a melhor notícia que você gostaria de receber no final de um culto, obviamente. Mas tem uma coisa que nós aprendemos juntos, nessa caminhada de fé, é que o dono da minha vida, da sua vida e dessa igreja é Jesus. Então, sempre o que Jesus faz é o melhor, irmãos, sempre. E se for o melhor, a minha saída, ela acontecerá. Se for melhor a minha permanência, ela vai acontecer. Indo ou ficando, o que a gente construiu até aqui, ninguém quebra. Não dá para passar uma borracha, obviamente. Então, nós já estamos irmanados, ou por 14, quase 15 anos, ou para muitos outros anos aí na frente. É Jesus quem há de definir isso. O conselho da igreja também gostaria de dar uma palavra aos irmãos, na pessoa de Maneusa, né? Então vamos ouvi-la. Bom dia, amada Igreja Batista Betel, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Comunicado do Conselho Gestor à Igreja... Para olhar aqui. Comunicado do Conselho Gestor à Igreja Batista Betel.
O Conselho Gestor vem testemunhar diante de Deus que os trabalhos estão sendo presididos e conduzidos em harmonia bíblica e estatutária pelo presidente da igreja, pastor Guilherme Gimenez. Neste tempo, foram definidos a visão, a missão e os valores bíblicos, dentre outros assuntos deliberados com seriedade para a qualidade da vida eclesiástica. Por este motivo, os conselheiros são unânimes em afirmar que as decisões, as atitudes éticas e as prestações de serviço espiritual e administrativo realizados pelo pastor Guilherme resultaram num robusto crescimento do evangelho nas vidas, materializado no amor pastoral à igreja por meio de celebrações, batismos, encontros evangelísticos e eventos missionários. Tudo para a honra e glória de Deus. Todavia, em 3 de outubro, o Conselho Gestor recebeu a notícia do pastor Guilherme de que fora convidado a participar do processo de sucessão pastoral em outra igreja afiliada à Convenção Batista Brasileira. Diante deste cenário, o Conselho Gestor se reuniu e decidiu investir tempo em oração pelo pastor Guilherme e família, com a finalidade de conhecer a vontade de Deus sobre o convite da sucessão pastoral. O Conselho Gestor também abriu diálogo franco com o pastor Guilherme, tendo a resposta: não fiz qualquer esforço para que ele aparecesse, e minha oração tem sido: Deus, mostra-me o motivo por que isso aconteceu justamente agora. Como providências decorrentes, o Conselho Gestor manteve entendimentos com a equipe pastoral e o pastor Guilherme sobre a situação. Solicitou ainda reforço das orações e manutenção da prestação de serviço quanto ao prosseguimento do esforço da igreja discipuladora conforme visão, missão e valores bíblicos da Betel. Dessa forma, o Conselho Gestor comunica à igreja que o pastor Guilherme permanece no cargo de pastor e presidente da Igreja Batista Betel, mesmo durante o processo de sucessão pastoral. Certo que, caso o pastor Guilherme decida assumir a presidência da outra igreja, o Conselho Gestor fará a comunicação e as orientações necessárias à Betel. O Conselho Gestor convoca esta igreja para orar por este processo, porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. E a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. Quanto a Betel, estamos convictos da promessa. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Deuteronômio 31, 8. Conselho Gestor, São Paulo, 8 de novembro de 2020. Eu ainda quero deixar com os irmãos, lembrando do escritor aos Hebreus, quando ele diz que a Bíblia é a palavra de Deus viva e eficaz. E ela é apta, ela é mais penetrante. Antes disso, ele fala que ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e espírito, e juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Lembrando disso, que a palavra de Deus é viva e eficaz, nós nos recordamos das palavras do apóstolo Paulo, quando estava na prisão em Roma, quando escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, versos 12 e 13. De modo, irmãos, de sorte que, amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não somente na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Que Deus nos abençoe, amada igreja. Uma boa noite. Muito bem, queridos, nós vamos orar agora. E eu sei que você dedicará tempo a orar,
essa semana, a próxima, serão oportunidades para nós orarmos. Mas gostaria agora que você tivesse um momento especial de oração. Eu vou pedir aqui um membro do conselho e um membro da equipe pastoral orem agora, pedindo a Deus que continue a nos dirigir com clareza e que a revelação da boa vontade dEle se dê da forma mais clara, tranquila, e que isso nos dê a motivação para seguirmos em frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Quem do conselho pode orar? Omar? Então o irmão Omar vai orar e depois da equipe quem vai orar? Erickson? Muito bem. Então vamos orar, querido. Santo Deus, eterno Pai, nós estamos aqui diante deste grande desafio. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor mesmo possa controlar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas reações, para que tudo possa ser conduzido conforme a Tua vontade e o Teu querer. Pedimos que naqueles momentos em que nos sentirmos angustiados, possamos lembrar da Tua palavra, ler a Tua palavra, orar, sentir uma comunhão gostosa contigo, Pai, para poder sentir paz no coração. Esta igreja pertence a Ti, Senhor, e queremos entender bem de perto qual é a direção que o Senhor tem para o futuro da Igreja Batista Betel. Pedimos, Senhor Deus, que venha abençoar a nossa liderança, de modo que essa liderança possa conduzir, Pai, neste momento de transição, neste momento em que aguardamos tomada de decisões, no momento em que nós não sabemos o que há de acontecer, que possamos entregar tudo a Ti, Pai, como nosso piloto da embarcação que vai nos conduzir. Nessa confiança, Pai, possamos colocar a nossa vida e a nossa direção. Oramos pelo pastor Guilherme, por toda a sua família, para que os Teus filhos possam ser abençoados e guardados por Ti. Pedimos saúde, harmonia, tranquilidade e muita comunhão com o Senhor. Ao conselho gestor e à equipe pastoral, rogamos ao Senhor que possa descer sobre os Teus filhos a Tua bênção, a Tua sabedoria, firmeza e inteligência que vem do Senhor para aquilo que tomaremos como decisão. Abençoe a todos, Pai. Anima a cada um que está ouvindo essa oração agora, para que também ore ao Senhor. Nos ajude em oração, para que juntos possamos cumprir única e exclusivamente a Tua vontade. Oramos pela outra igreja, para que ela também conheça a Tua vontade, para que ela também possa estar sintonizado com o Teu querer. Faça-se a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pai querido, nós queremos declarar que o Senhor Jesus Cristo é o Deus vivo, é aquele, ó Pai bendito, em quem a igreja está firmada, é aquele, ó Pai bendito, que governa todos os nossos dias, é aquele quem toma todas as decisões, quem vai à nossa frente, quem luta por nós. Queremos declarar que o Senhor é o nosso pastor, ó Pai, e de nada teremos falta. Colocamos aqui, como já cada irmão colocou, diante do Senhor, a vida da Igreja Batista Betel, do pastor Guilherme, sua amada família, também da igreja, ó Pai bendito, que fez esse convite a ele, que também tem buscado a direção do Senhor em oração. Colocamos, ó Pai bendito, todos esses e todos os nossos corações, ó Pai bendito, diante do Senhor, para que sejam, ó Pai, sondados por Ti
e que em tudo isso, ó Pai, nós possamos, na paz que excede todo entendimento, nesta mesma paz, ó Pai bendito, que é árbitro em nossos corações, poder descobrir, ó Pai, qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai, para cada uma de nossas vidas. Que o Senhor traga, ó Pai bendito, esta paz ao longo de todo este processo, ó Pai bendito. E que nada, Pai, absolutamente nada, desvie da Tua perfeita vontade. Que cada detalhe seja governado por Ti. Quero colocar mais uma vez diante do Senhor a liderança desta igreja, que seja tomada plenamente e absolutamente pelo Senhor, para que em tudo isso, Pai, o Teu povo continue sendo guiado, Pai, a águas tranquilas, possa ser conduzido a pastos verdejantes, na certeza, Pai, de que a Tua bondade e de que a Tua misericórdia nos perseguirão intensamente, ó Pai bendito, todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Que esta convicção preencha o coração de cada um. E pedimos e queremos dizer, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor não permita, Pai, que Satanás cause nenhum tipo, Pai, de transtorno, de barulho, de tirar a paz no coração de ninguém. Não, Pai, não permita, Pai. Pelo nome poderoso de Jesus Cristo, nós clamamos, Senhor. Nós clamamos que tudo seja manifestado tão somente pela soberania e governo do Senhor, no nome de Jesus Cristo, em quem oramos. Amém e amém. Deus nos abençoe. Amém. Bom, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o conforto e o poder do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe você e a sua família. Tenha uma semana abençoadíssima pelo Senhor. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar